Bom pessoal, é o seguinte, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Dessa vez vou trazer mais um bate-papo aqui relacionados a PC Gamer. Dessa vez eu vou dar uma dica para vocês aí sobre water cooler, né? Algumas coisas, alguns cuidados que a gente tem que ter na hora da compra. A gente levar em consideração se a gente realmente precisa de um water cooler para o nosso sistema. Às vezes o processador não é tão forte assim, não consome tanto, não esquenta tanto, mas mesmo assim, por estética, algumas vezes algumas pessoas acabam optando por comprar um water cooler, beleza? Bom pessoal, antes de mais nada, para a gente poder fazer um geralzão bem rápido, talvez algumas pessoas não conheçam, mas eu tenho que passar isso, né? O que é o water cooler? O water cooler é um sistema de refrigeração para computador que ele envolve, no caso, uma mangueira, um bloco, o líquido refrigerante e o radiador, né? Então é todo um conjunto, né, que funciona tudo simultaneamente para que consiga fazer a refrigeração do CPU, né? Só lembrando, pessoal, eu vou tratar nesse vídeo mais especificamente de water cooler selado, né? O water cooler custom fica para um próximo vídeo, fica para uma próxima oportunidade, beleza? Então vamos lá, pessoal, os benefícios do water cooler dentro do computador, né? O water cooler ele consegue de fato descer muito a temperatura do CPU, lógico, cada caso é um caso, mas na maioria das situações isso acontece sim. A gente consegue ter uma redução muito grande, principalmente se tratando de air coolers boxes, por exemplo, aqueles coolers padrões que vêm não só com Intel, mas também com AMD. Quando a gente coloca um water cooler, realmente tem uma diferença muito grande na temperatura. Eu sou a prova disso porque o meu CPU é um Core i5 4440, é um CPU que não faz overclock, é um CPU que não esquenta muito. Porém, na minha casa, na minha região, aqui no Rio de Janeiro, cara, faz um calor terrível e assim, aonde o computador fica não tem ar-condicionado, ou seja, esquenta bastante. Eu já cheguei a bater com esse processador no cooler box da Intel quase 80 graus, pessoal. E hoje com o water cooler ele não passa de 50 graus, não, ele fica variando muito entre 45 e 50 com o processador em full load, né? Utilizando ele 100% de uso, né? Então, realmente ele tem uma funcionalidade muito grande que é realmente descer bastante a temperatura. Um outro benefício do water cooler, sem dúvida, é deixar o sistema mais clean, né? A montagem com o water cooler dentro do computador realmente fica um visual mais atraente, fica um aspecto mais clean. Porém, você precisa realmente ter um gabinete que tenha suporte para colocar o water cooler. Como eu já mencionei, existe o water cooler de diversos modelos, de diversas marcas e principalmente tamanhos, né? Existe o water cooler de 120, 140, 240 e até aqueles de 360, né? Que a gente fala que é radiador triplo. Na verdade, não é um radiador triplo, é apenas um radiador, mas para 3 fãs de refrigeração. Ou seja, a gente precisa realmente ter um gabinete que tenha suporte suficientemente bem para que a gente consiga condicionar também o water cooler, beleza? Agora, pessoal, eu quero citar para vocês aqui algumas situações que é bastante incômoda relacionadas ao water cooler, principalmente ao water cooler selado, beleza? Primeira coisa, é a manutenção do water cooler, né? A manutenção que a gente faz, no caso, ele é selado, então teoricamente, né, nós não abriríamos o water cooler para fazer essa troca desse líquido. Inclusive eu vou voltar nesse assunto em relação ao líquido interno do water cooler, ainda vou voltar nesse assunto ainda nesse vídeo, mas a manutenção em si dele, você trocar a pasta térmica, você fazer a limpeza do radiador e dos coolers, é um pouquinho mais complexa, diferentemente do air cooler. O air cooler tradicional a gente só desmonta ele, desmonta ali o cooler, passa um pincel, um pano, troca a pasta térmica e acabou. Diferente do water cooler, né? Para você montar um water cooler é um pouco complicado, não é difícil, logicamente, mas é um pouquinho mais complexo do que a montagem de um air cooler, e a desmontagem também é da mesma forma. Por quê? Porque o water cooler, pessoal, como o nome já diz, existe um líquido ali dentro. Então a gente tem que ter todo um cuidado, principalmente com a serpentina do radiador. Qualquer pancadinha que a gente der numa quina do gabinete ou qualquer, às vezes com uma chave de fenda, a gente acaba fazendo uma furação, a gente acaba furando literalmente o duto do radiador. Isso vai fazer com que o líquido vaze e o water cooler já era. Então tem que ter muito cuidado no manuseio, principalmente na hora da manutenção do computador. Outro malefício que eu gostaria de levantar com vocês aqui sobre o water cooler, que eu não vejo muitas pessoas falando com relação a isso. Pessoal, é o seguinte, na minha cabeça, na minha concepção, o water cooler, isso por experiência própria, porque eu tenho um water cooler na minha máquina. O water cooler, ele
tem sim um prazo de validade. É um prazo de validade indeterminado, mas existe sim um prazo de validade. Por quê, pessoal? Quando você instala o water cooler, você precisa verificar se o sistema todo, todo o conjunto do sistema está funcionando. A bomba está funcionando, se os fãs estão girando e se o líquido está fazendo o loop, no caso, saindo da bomba, voltando para o radiador, do radiador o líquido é resfriado, volta para a bomba e resfria novamente e fica nesse ciclo eterno. A gente precisa, na hora da instalação, a gente precisa fazer essa verificação, principalmente se a bomba está funcionando. Como é que a gente faz? É simples, é só segurar no duto do water cooler e você vai sentir o fluido passando. Você sente realmente que está passando um líquido ali dentro da mangueira, tá? Isso aí é de extrema importância. O meu water cooler vai fazer mais ou menos 5 anos que eu tenho instalado. Eu instalei ele em 2016. Agora eu só não me lembro se foi começo ou final de 2016, mas já vai fazer comigo já 5 anos. Eu tenho um H55 da Corsair. E o que acontece, pessoal? Hoje, quando eu vou fazer a manutenção no water cooler, eu desmonto ele e tudo mais e tal, eu remonto. Quando eu ligo a máquina e faço essa verificação se a bomba está funcionando, se está tudo direitinho, eu não sinto mais aquele fluido constante dentro da mangueira. Eu sinto como se fosse... eu não sei explicar, como se fossem uns esguichos, como se realmente o líquido dentro do water cooler tivesse realmente baixado. E acontece realmente, porque ali na verdade, porque dentro eu acredito que tenha ou água destilada ou água desmineralizada. É uma dessas duas questões. Eu acredito que seja água desmineralizada porque é um produto mais barato e, lógico, essas empresas elas com certeza vão querer reduzir custos. Então, esses dois produtos realmente conduzem muito pouca eletricidade. Então, se caso aconteça algum tipo de vazamento, isso, o risco de um curto-circuito e vai queimar uma placa-mãe, uma placa de vídeo, é menor. Então, mas não deixa de ser água. Então, acaba acontecendo realmente a diminuição do líquido interno. Então, isso é muito importante salientar isso, pessoal. Eu não vejo ninguém BR relacionados a canais que falam sobre PC Games, eu não vejo ninguém tratando esse assunto com uma seriedade que deveria dar. O water cooler, na minha opinião, sim, pessoal, tem sim um prazo de validade. O meu CPU hoje, eu não vou dizer que ele está aquecendo mais, mas eu não sinto a temperatura não tão baixa como há 5 anos atrás. Talvez seja por conta desse líquido que desceu, eu não tenho certeza, mas com certeza existe sim um prazo de validade para o water cooler e é bom ficar ligado com o nível do fluido que está interno dentro do teu sistema. Uma das questões principais também que acontece dentro do water cooler, pessoal, é o seguinte, é o rompimento das mangueiras de uma forma natural, tá? Às vezes um problema de fabricação, às vezes a mangueira de má qualidade, dependendo da marca que você for comprar, tá? Isso pode acontecer, a mangueira ela pode se romper e isso pode sim ser um problema, tá? Pode não, vai ser um grande problema, porque o líquido vai vazar, certo? Uma outra questão também que pode acontecer no water cooler, pessoal, é a queima da bomba, Quando acaba acontecendo uma queima da bomba, o teu sistema ele não vai desligar, porque normalmente aonde a gente faz a conexão da bomba do water cooler é no chassi fan, Normalmente não é no CPU fan. Eu particularmente não recomendo que vocês façam a instalação ali. Eu recomendo sempre que vocês façam a instalação do cooler que vem para resfriar o radiador, que vocês conectem diretamente no CPU fan. Por quê? É aquele fan que vai acelerar quando a máquina precisar de mais refrigeração para que ocorra ali uma refrigeração mais adequada para o processador. A bomba normalmente ela é conectada no chassi fan. Então o que acontece? Se houver a queima dessa bomba e a paralisação do funcionamento do sistema por conta disso, a máquina não vai desligar, porque o chassi fan é um cooler à parte que você está conectando ali, entre aspas, um cooler de gabinete que você está conectando ali. Então ela só faz a alimentação, esse conector só alimenta energeticamente a bomba para a bomba poder funcionar. Se a bomba vai funcionar ou não, o sistema como um todo, o computador como um todo não vai deixar de funcionar. Então você já pensou, sua bomba de repente queima e você, sei lá, jogando, fazendo alguma atividade no computador e a máquina está lá trabalhando e aquecendo, a gente tem que torcer que o sistema de segurança da placa funcione, se caso houver um sobreaquecimento e a máquina desarme. Então assim, é mais um contra, o water cooler realmente, para que assim a gente pare para pensar e analise realmente se vale realmente a pena, beleza?
Pessoal, um dos pontos principais do water cooler que eu não vejo muita gente comentando é uma situação que acontece principalmente quem tem ar-condicionado em casa. Pessoal, faça um teste agora mesmo. Se você tiver um ar-condicionado no teu quarto, na tua sala e ficar próximo ao computador, o computador ser refrigerado de uma forma indireta pelo ar-condicionado, faça um teste. Em um dia quente, um dia abafado, ligue o ar-condicionado e comece a jogar no seu computador. Depois de mais ou menos meia hora, desligue seu computador e desligue o ar-condicionado e observe o fenômeno que vai acontecer no seu water cooler. Pessoal, o water cooler também pode acontecer a condensação e isso é muito grave, né? Quando acontece a condensação, é uma mudança de temperatura brusca, tá? Que acontece normalmente de uma temperatura mais baixa, a temperatura mais quente começa a influenciar, começa a subir a temperatura desse líquido e por fora começa a condensar na mangueira, ou até mesmo no radiador. Isso já aconteceu comigo porque na casa antiga onde eu morava, nós tínhamos ar-condicionado e logo em seguida eu instalei o water cooler e eu percebi esse fenômeno. Tanto é que quando eu fui observar, eu falei, cara, o water cooler está vazando. Só que não era vazamento do water cooler, era condensação. Pessoal, condensação é água. Se pingar na placa de vídeo, queima. Se pingar na placa-mãe, queima. Então, pessoal, eu não sei o porquê eu não vejo as pessoas comentando sobre isso. Isso é muito grave. Então, tem que tomar todo um cuidado. Lógico, cada caso é um caso. Dependendo aí da região que você mora, se for um pouco mais... o clima for um pouco mais ameno e você ligar o ar-condicionado, né? Possa ser que essa troca de temperatura, depois que você desliga o ar-condicionado, talvez não seja tão brusca assim. Então, possa ser que de repente talvez nem ocorra a condensação. Mas no meu caso aqui, eu moro no Rio de Janeiro. Cara, a mudança de temperatura, se você liga o ar-condicionado no máximo ou no médio, enfim, a mudança de temperatura que acontece é muito grande. O ar-condicionado consegue realmente mudar de fato a temperatura do ambiente. Lógico, né? Dependendo do ambiente, se o ambiente for de um tamanho correto, o ar-condicionado dê conta, obviamente. Mas de uma forma geral, o ar-condicionado ele consegue mudar drasticamente a temperatura do ambiente. Quando você desligar o ar-condicionado, vai acontecer a troca de temperatura, a substituição novamente da temperatura. E pode acontecer sim a condensação no water cooler e isso é muito perigoso. Agora eu quero citar para vocês, pessoal, alguns benefícios do air cooler, um air cooler tradicional, não se tratando do cooler box. No caso, se você for optar por colocar um water cooler ou um cooler mais requintado, um air cooler mais robusto, né? A diferença básica, obviamente, do water cooler para um air cooler é porque o air cooler ele só trabalha ali com um radiador simples, sem passar o fluido por dentro e uma ventoinha ou duas ventoinhas, enfim. Os benefícios principais do air cooler, sem dúvida, é a manutenção, que é muito prática, é só você desencaixar ou desaparafusar o air cooler e fazer a limpeza, troca de pasta térmica, limpar o cooler e tudo mais. Você consegue principalmente também identificar um problema de mau funcionamento no air cooler. O único mau funcionamento que pode acontecer no air cooler é a ventoinha de repente parar de funcionar. Isso aí visualmente e principalmente em questões de temperatura você vai perceber na hora que a máquina vai aquecer demais e você obviamente vai perceber que a ventoinha parou de funcionar. A manutenção para uma ventoinha, para assim 90% dos coolers mais tradicionais, né? Você consegue fazer tranquilamente a substituição. Você consegue comprar uma ventoinha nova de 120, de 140, seja lá qual for o tamanho do seu air cooler, você consegue fazer essa substituição tranquilamente e você bota uma ventoinha nova e o teu sistema volta a funcionar normalmente. Então assim, é muito mais prático, né? Lógico, em questões de desempenho, né, de uma forma geral, em questões de desempenho, o water cooler realmente desce muito mais a temperatura do que um air cooler tradicional ou um air cooler um pouco mais robusto, pelo menos isso na maioria dos casos, tá? Porque existem alguns coolers, principalmente a marca Noctua ou Noctua, dependendo aí de como é a pronúncia, são air coolers de muita qualidade e dependendo, lógico, do modelo, ele sai mais ou menos o preço de um water cooler de 240 milímetros. Então assim, você vai ter um sistema, digamos, mais seguro, que não ocorre ali o risco de haver vazamento ou assim, de ter essa possível validade, né, por conta desse fluido descer realmente dentro de todo o sistema. Então isso é
crucial para a gente poder escolher o que de fato a gente quer e principalmente precisa para o sistema. Se tratando de, por exemplo, Core i7, os novos Core i7 da Intel, eles não vêm com cooler box, então naturalmente você vai precisar comprar um cooler, ou um air cooler, né? Ou um water cooler. Então a gente precisa botar isso na balança e ver o que realmente nós vamos querer. Uma das questões principais também do benefício do air cooler, pessoal, sem dúvida, é principalmente não só a refrigeração naturalmente do CPU, mas também na refrigeração, ou pelo menos ajuda na refrigeração do VRM da placa-mãe, tá? Isso é muito importante. A maioria desses coolers, principalmente a ventoinha que sopra para baixo, ela consegue ajudar sim na refrigeração do VRM da placa-mãe. Diferente do water cooler, que o water cooler é uma bomba, é um conector de bomba que você faz em cima do CPU e ali você tem uma refrigeração interna, né? Então você não tem uma refrigeração que o ar passa por cima ali e possa ser que afete ali um pouco a placa, né? A placa-mãe consiga ser beneficiada com esse ar. No water cooler a gente não tem essa opção. A maioria dos air coolers a gente consegue sim também ajudar na refrigeração do VRM das placas-mãe. Um dos pontos também que eu gostaria de falar com vocês é a questão do visual do sistema. Algumas pessoas gostam do sistema um pouco mais clean e acabam optando pelo water cooler. Eu também gosto do sistema um pouco mais clean. Porém, existem alguns air coolers que também são muito bonitos e só agregam dentro do sistema. Fica um sistema muito bonito, principalmente aí os water cooler box da AMD, por exemplo, né? A partir do Ryzen 1700 que vem já com aquele LED, cara, o sistema fica muito bonito. Então assim, particularmente eu acho também bacana, mas lógico, isso vai depender de pessoa para pessoa e principalmente do cooler que você está usando. Tem alguns coolers que realmente deixam muito a desejar no visual e visualmente na placa, em todo o sistema, não fica legal. Então, eu acho que vale a pena você também procurar, se for o caso, se você for optar por um air cooler, optar também por um air cooler bacana, bonito, que vá fazer também combinação com o teu sistema, beleza? Pessoal, o videozinho vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer algumas coisas sobre o water cooler, coisas que eu não, principalmente, pessoal, eu não vejo ninguém comentando, tá? Alguns pontos cruciais aqui do water cooler. Eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês. Usem aqui embaixo os comentários. Deixa aí qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo, mas principalmente dúvidas sobre esse vídeo que eu venho aqui e respondo com o maior prazer do mundo. Beleza, pessoal? Um grande abraço, deixa o like, se inscreve no canal, meu Instagram vai estar aqui embaixo, me segue lá, que lá eu faço aí gravo a minha vida toda, deixo ali, registro a minha vida toda. Beleza, pessoal? Então é isso aí, muito obrigado, valeu e fui!